Okej, Arkadiuszu, możemy zadawać pytanie, kamery poszły. Sua Alteza, o senhor está representante e herdeiro da família imperial e real do Brasil. É uma coisa extraordinária que pessoa de tal posição social decidiu, com o irmão, com Dom Luís, decidiu de fazer um sacrifício da vida, da sua vida, para a causa da contra-revolução, para acompanhar, juntar na luta com o senhor Dr. Plínio nesse movimento contra-revolução que se chama TFP, Tradição, Família, Propriedade. E eu gostaria de perguntar o que o senhor acha tanto especial nessa personagem do senhor Dr. Plínio que o senhor e o irmão do senhor decidiram de fazer tanto esforço, tanto sacrifício. É um exemplo muito bonito para nós, para dedicar sua vida inteira para a luta contra a revolução, para a luta para a civilização cristã. Os contatos da minha família, a família imperial do Brasil, com o Dr. Plínio Correia de Oliveira, por assim dizer, datam do século XIX ainda. Porque no Império, quando o imperador, que é meu tataravô, trisavô, ele era muito contrário à escravidão, mas foi sua filha, minha bisavó, quem libertou os escravos, com a colaboração de um tio-avô do Dr. Plínio, o conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, que era presidente do Conselho de Ministros. E daí datam as relações da família. Depois, quando veio a República, a família foi exilada e tomou contato com a família do Dr. Plínio Correia de Oliveira quando o Dr. Plínio ainda era muito menino, foi à Europa acompanhando sua mãe, que ia ser operada em Berlim. Mas também passando por Paris, encontraram na igreja, num domingo, na missa, aí tiveram um primeiro contato. Em 1922, por ocasião do centenário da independência do Brasil, meu pai veio com minha avó pela primeira vez ao Brasil e, como conheciam o Dr. Plínio, vieram a São Paulo para ajudar o Dr. Plínio. Então, a amizade entre meu pai e o Dr. Plínio é uma amizade que começou quando os dois tinham 13 e 14 anos, respectivamente. E depois disso, sempre se corresponderam. E quando meu pai finalmente voltou do exílio ao Brasil em 1945, eu tinha 4 anos. E nessa ocasião, o Dr. Plínio foi visitar ao meu pai no Rio de Janeiro. E foi o primeiro contato dele comigo, mas eu era pequeno, com 4 anos. Depois disso, sempre meu pai teve muito contato com o Dr. Plínio. Quando ele vinha a São Paulo, ele fazia questão de visitar o Dr. Plínio. E muitas vezes eu acompanhava o Dr. Plínio, o que me impressionava muito, eu tinha 11, 12, 13 anos, é que eu acompanhava perfeitamente a conversa do Dr. Plínio com o meu pai. É uma conversa de nível elevadíssimos, sobre os interesses da igreja, os interesses políticos do Brasil, sobre as perspectivas do mundo decadente por causa do processo revolucionário. E eu já acompanhava as conversas, ficava encantado de ouvir a conversa entre o Dr. Plínio e meu pai. Quando eu já tinha 15 anos, eu comecei a participar das primeiras semanas de estudos da revista, do jornal Catolicismo, que o Dr. Plínio dirigia, para a formação dos grupos daquilo que veio a ser a TFP. Daí datam exatamente os meus contatos com o Dr. Plínio. Mas o que mais me atraía no Dr. Plínio era que ele via a realidade com os olhos de um verdadeiro católico. Então via quais eram as temas mais elevadas da igreja, da contra-revolução, os problemas brasileiros, quais seriam as soluções para os problemas brasileiros. Ele insistia muito num ponto que o que era fundamental é a restauração da cristandade. E nessa cristandade ele insistia que a cristandade deveria ser necessariamente com a influência da igreja, mas também com o regime monárquico, porque é o que melhor corresponde agora no pós-judeu na criação. Daí vem os primeiros contatos que eu tive no Dr. Plínio. E quando eu tomei contato, sobretudo nessa semana de estudos, eu vi nessa exposição, nas exposições que haviam nas conferências, especialmente do Dr. Plínio,
eu vi assim, aqui está o ideal que eu sempre procurei na minha vida. Eu vim com meu irmão mais velho, o príncipe Dom Luís, que é o chefe da Casa Imperial, o herdeiro da coroa, portanto. Nós vimos os dois, e para ele foi a mesma coisa. Aqui estão os ideais aos quais nós queremos dedicar a nossa vida, porque o futuro da nação, o futuro do Brasil, o futuro da cristandade, está em jogo na fidelidade a esse ideal e na dedicação a esse ideal. Daí, exatamente, nós vimos, é um ideal que vale a dedicação de uma existência toda. Por quê? Porque nós, como príncipes, temos a consciência que nós nascemos não para beneficiar-nos do fato de sermos príncipes, mas para o serviço da causa de Deus, o serviço dos interesses da nação. Bem, e